a ideia de fazer, né, o Reino da Manhã veio do Alex Ross após ele fazer o Marvels, né? Ele decidiu criar uma grande obra, né, similar com os personagens da DC, né, similar ao que ele fez ao Marvel com os personagens da DC, e ele escreveu um esboço, um manuscrito de 40 páginas sobre o que se tornaria o Reino da Manhã e apresentou pro James Robinson, né, o projeto, e aí depois se juntou, né, ao Mark Waid, que foi recomendado pelos editores devido à sua forte familiarização com o universo DC, sabe? Com a cronologia DC. O Wade é tido como o cara que sabe o CPF do Superman, assim. Então ele é um cara que manja muito de cronologia e de personagens de caracterização, assim, e o editorial desse da época olhou e falou assim, isso aí só o Mark Waid vai saber te ajudar a fazer. É isso aí, né? Acho que a carreira dele, principalmente no começo dele, né? Ele estudou muito, né? Ficava nos arquivos lá, né? Eu não lembro se foi ele que foi estagiário lá na DC, depois foi crescendo, assim. Só contribuía com isso, né? De criar mais histórico, né? De saber mais as coisas. Sim, é mesmo. E eu acho legal que, por mais que a sinopse da história toda seja do Ross, o Wade deu muito peso e deu uma mudada, né? Tipo, o Ross que deu a ideia, por exemplo, de ser um negócio meio bíblico, e o Wade que foi especificamente buscar o Apocalipse, fazer todas aquelas referências, ele é muito fã de tanto o livro do Apocalipse e de São João, e ele quis inserir isso na história, e até o próprio direcionamento da história, porque o McKay, ele é a visão principal, mas a história é bastante centrada no Superman. E o Wade puxou essa sardinha pro Superman um pouco na história, quando ele pegou o roteiro. E é legal ver que os dois se complementam muito bem e souberam fazer essa história, e depois eles foram trabalhar separados em, entre aspas, sequências, né, que não são sequências, que o Wade foi fazer o Reino, e o Alex Ross foi fazer o Justiça, e cada um separado, e a recepção das duas histórias não foi tão boa, assim, todas as duas histórias, o Reino é uma sequência literal, e Justiça, na época, tinha toda aquela questão, tipo, nossa, é como se fosse, é tipo o Reino da Manhã, tinha gente falando que era outro universo, e era o mesmo universo Reino da Manhã ali, etc. E foram duas revistas que tiveram uma recepção mais morna do que o Reino da Manhã em si, né? Eles trabalhando separados. Lógico que o Wade é um baita roteirista, mas aquela ideia toda não era só do Ross. E o Ross tinha ideias boas em Justiça, mas sem um cara com o peso do Mark Waid para fazer o que ele fez aqui no Reino da Manhã, não era a mesma coisa, né?